Hebreus capítulo 12, versículo 14. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Pai, obrigado pela palavra. Estamos em tua casa, Pai, querendo ouvir a tua voz, precisando receber uma palavra do Senhor que traga direção para a nossa vida, mudança, transformação. Não queremos que a tua palavra concorde conosco, Pai. Nós é que queremos concordar com a tua palavra e trazer a nossa vida em obediência a ela. Fala ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida que eu entrego, coloco em tuas mãos, peço a tua unção, Pai, para que eu seja um instrumento em tuas mãos e a tua palavra chegue aos nossos corações, produzindo o fruto que o Senhor deseja. Te peço isso orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um pequeno versículo que traz uma grande verdade na palavra de Deus. Duas coisas o Senhor está nos alertando aqui. Primeiro é a necessidade de nós vivermos em paz. Amém, irmãos? A necessidade de termos paz com todos, é o que diz o versículo 14 que nós acabamos de ler. E ele acrescenta a isto a necessidade de santificação. Duas coisas, paz e santificação. E diz que sem estas coisas, ninguém verá o Senhor. Tamanha a importância que Deus dá a estas coisas. Vivermos em paz e vivermos em santidade, em santificação, separando a nossa vida para o Senhor, que é o significado desta palavra. Então, paz e santificação são dois conceitos de Deus que andam juntos, que estão sendo aqui colocados juntos, com a mesma exigência, com o mesmo peso e com a mesma medida. Tenhamos paz e santificação. E diz o texto que isto deve ser com todos. Não é ter paz com algumas pessoas que eu prefiro. Não é ter paz com algumas pessoas que me são agradáveis, que de alguma forma eu me identifico com elas, que me são simpáticas. A Bíblia diz que nós temos que ter paz com todos, até com aqueles que não querem muita paz com a gente, não é? A gente tem que ter paz com todas as pessoas. E isto, irmãos, para algumas pessoas, parece ser um grande desafio, não é? Eu não sei se você conhece pessoas, eu pessoalmente conheço muitas, não é? Tanto na igreja quanto fora delas. Pessoas que têm uma dificuldade danada de ter paz. A gente chama isso de encrenqueiras. Você conhece alguém encrenqueiro? O que é um encrenqueiro? É um cara que cria encrenca com qualquer coisa, não é? E qualquer situação ele cria um problema, cria uma celeuma, não é? Levanta um problema. E é muito difícil a pessoa ter paz, por consequência, porque ela só cria encrenca. A pessoa que aonde chega arruma problema. Uma pessoa que para onde vai cria inimizade, que aonde chega o ambiente se desmantela por causa dela. Existe gente assim, tanto dentro quanto fora da igreja. Então, ouvir uma palavra como essa, para alguém que é encrenqueiro, mas o problema é que o encrenqueiro normalmente não acha que ele é encrenqueiro. Né? Ele acha que os outros são encrenqueiros. Então, para a pessoa que ouve uma palavra assim, para ela isso se torna um grande desafio. Se ela tiver consciência da encrenca, né, em que ela vive, isso é um grande desafio. E a gente fica muitas vezes jogando a culpa sobre os outros. São os outros que não têm paz comigo. São os outros que implicam comigo. São os outros que não me entendem, que não me compreendem. Eu sou um coitadinho que, mal compreendido, acabam as pessoas até se voltando contra mim. Só que, irmãos, a Bíblia é muito clara quando trata desse conceito. Queria apoiar o que estou dizendo com outro versículo que está em Romanos, capítulo número 12, versículo número 18. Romanos 12, 18. A palavra de Deus diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com quantos homens? Com todos os homens, homem no sentido natural, com todas as pessoas. Se possível,
Quando isto depender de uma atitude sua, de uma reação tua, tenha paz com todas as pessoas. Exatamente como disse o autor de Hebreus, tende paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, há um trabalho a ser feito, e esse trabalho é nosso, em relação à paz, irmãos. Nós somos e devemos ser promotores da paz. Se você olhar até o texto das bem-aventuranças, Jesus fala que são bem-aventurados os pacificadores, não é? Pacificadores somos nós. Aqueles que promovem a paz, ao invés de promover a discórdia, a desunião, a briga, a fofoca, botar um contra o outro, se um fala de um, a gente vai e fala mais alguma coisa. Não! O nosso papel é ser pacificador e somos felizes quando assumimos esse papel em nossas vidas. Então, a paz deve ser um objetivo para todos nós. E a Bíblia diz, no que depender de nós. E aí, irmãos, a gente tem que fazer aqui uma avaliação para perceber que muitas vezes depende de nós. Depende da nossa atitude, depende da nossa reação ter paz com as pessoas. Depende da maneira como nós nos relacionamos. Então, o que eu queria olhar contigo para a Bíblia essa noite é o que depende de nós. O que depende de nós para a paz se estabelecer. Isso em todos os níveis, porque aqui diz com todos os homens. Talvez você precise de paz no seu trabalho. Você se sinta num ambiente sem paz, porque as pessoas estão muito em cima de você, porque você é muito cobrado, por isso, por aquilo. Mas no que depender de você? O que será que depende de você para que essa paz aconteça? De repente depende de você e você só fica vendo o problema. De repente você precisa de paz no seu casamento, com o seu cônjuge. Ah, não tenho paz, a gente briga o tempo todo e tal, mas o que depende de você? Não, só depende dele, só depende dela. Ele é o problema, nunca sou eu. Quando fizermos isso, estaremos nos isentando da responsabilidade que a palavra de Deus traz para nós. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a Bíblia não fala do que depende dos outros, ela fala do que depende de mim. Porque eu só consigo cuidar daquilo que depende de mim. Eu não consigo cuidar daquilo que não depende de mim. Então o que depende de você, o que depende de mim? Para que a gente possa enfrentar as situações de conflito e estabelecer a paz, como fomos chamados por Deus, para fazê-lo. Algumas coisas que eu separei aqui que dependem, claramente de nós. Muitas vezes, queridos, a paz vai embora porque a gente tem um pequeno órgão no nosso corpo que se chama língua. Você tem língua? Não vai dar língua para mim não, né? Mas tem língua, não tem? Tem. Essa língua aí já tirou muita paz. Já provocou muita lenha, né? Já jogou muita faísca na palha, né? A línguazinha que a gente tem no meio da boca, ela é um instrumento que muitas vezes é a promoção da guerra e não a promoção da paz. Veja só o que diz Tiago, logo depois de onde estamos em Hebreus, está a carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 2. Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha como Tiago coloca as coisas de forma prática. Se eu consigo frear a língua, eu consigo frear o corpo todo. Olha só o problema. Então, cabe a nós colocar esse freio na nossa língua. E ele aqui afirma que tropeçamos em muitas coisas. Mas se não tropeçarmos no falar, temos uma grande chance de nos tornar perfeitos. Ou seja, ele coloca que essa tropeçada na fala, nos diálogos, na maneira como conversamos e nos comunicamos com os outros, causam os grandes conflitos da nossa vida, as grandes imperfeições que trazemos para a nossa existência. Se conseguirmos dominar isso, estaremos dominando todo o nosso corpo.
Veja, isso é a chave para dominar todo o resto. Tudo que você pensar, vícios, né? Compulsão, para dominar isso, você primeiro precisa dominar o que você fala, as palavras que saem da sua boca. E elas só saem porque você quer. Ninguém fala porque a língua falou sozinha. A língua fala sozinha? Não. A gente que mexe a boca, a gente que mexe a língua, a gente que expira o ar, e aí o som sai da nossa boca. Então, irmãos, se a língua é minha, sou eu que tenho que controlá-la. No que depender de nós. Depende de alguém controlar a sua língua? Se dependesse de mim, eu cortava ela. Se você me der, fala assim, pastor, controla a minha língua. Controlo, meu filho, vem cá que eu vou cortar ela. Pronto, acabou o teu problema. Você nunca mais vai ter problema, você passou o controle para mim. Mas não funciona assim. Quem tem que controlar sou eu, a minha, você, a sua. Não tem como ser diferente. E olha o que a Bíblia aconselha, Provérbios, um livro de conselhos, sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 15, vamos ler versículo 1. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, quando eu respondo brandamente àquele que vem com furor para cima de mim, eu desvio o furor. Por que eu desvio? Porque o furor já está vindo para cima de mim. Entende? A pessoa já vem cuspindo marimbondo para cima de mim. Já está vindo aquele furor de cara para me atingir. Mas, quando eu respondo àquela agressão de maneira branda, aquele furor dá uma escapada. Agora, por outro lado, como diz o texto, se eu respondo àquele furor que já está vindo com uma palavra dura, esse furor se transforma em ira e as coisas vão de mal a pior. No que depender de mim, no que depender de você, responda brandamente. Controle a sua língua para que você possa responder. Olha o conselho bíblico em Colossenses 4:6. Vamos ler? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo número 6. Está escrito: a vossa palavra seja sempre, como é que é? Agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Precisamos responder? Sim, às vezes precisamos responder. Somos questionados, somos arguídos, mas precisamos saber como responder a cada um. Então a nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal. Isso é algo que a Bíblia está enfatizando. Palavras agradáveis. Então, em relação à língua, que de repente já te criou tanto problema, de repente a paz não existe no teu ambiente de trabalho, porque você fala demais no seu trabalho, porque você responde mal às pessoas, porque você se comporta mal. De repente a paz não existe no seu lar, porque você fala mal com o seu cônjuge, porque você responde de maneira áspera, porque você vê uma ira vindo contra você e você responde ainda mais. Então, no que depender de você, a paz se estabelecerá. Tem um ditado popular que todo mundo conhece que diz a mesma coisa: quando um não quer, dois não brigam. Então é hora de calar ou é hora de falar suavemente, ou é hora de falar com doçura, mesmo quando estou recebendo um furor que vem na minha direção. Mas o poder que nós temos, segundo a Bíblia, é, com a resposta branda, desviar esse furor que já está vindo na nossa direção. E isso, irmãos, não adianta pedir para Deus, porque isso é coisa que depende de nós. Não adianta, Senhor, controla a minha língua. Não, meu filho, Deus deu a língua para você, é sua. Sai que é sua, Tafarel. A língua é tua. Quem tem que controlar é você. É você que tem que cuidar dela, você que escolhe o que você vai dizer, você que tem que fazer. O que você tem que fazer é se encher do Espírito Santo. A boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, aí sim. Mas não é, Deus, olha,
Não, meu coração está cheio de pedra, cheio de mágoa, mas Senhor, purifica minha boca. Não vai dar certo. Porque não é só a boca, é o coração, é o que está lá dentro. Então isso depende de mim, isso depende de você. Para que a paz se estabeleça, para que a santificação aconteça. Não pode ser santo alguém que vive discutindo, me diga. Qual é a fama que você tem no teu trabalho? Encrenqueiro? Encrenqueira? Barraqueiro? Barraqueira? Essa é a fama? Não chega perto não, que ela ali solta faísca, aquele ali, olha, é patada para todo lado. É essa a fama? Isso é santificação? Não, não é. Então isso depende de nós. Muitos dos nossos conflitos são pela língua. Em todas as áreas. Eu citei aqui trabalho, citei aqui família, casamento, mas você pode expandir isso para todo tipo de relacionamento. Às vezes no mercado você briga com alguém porque não sabe falar com a pessoa. Eu tenho um lema comigo, eu já falo isso para meus colegas de trabalho, lá eles ficam rindo. Eu jamais reclamo num restaurante. Primeiro, você não sabe o que pode acontecer depois da sua reclamação. Né? Eu jamais digo aquela frase famosa, dá para passar mais um pouquinho? Sabe, é da carne, está mal passada. Eu como crua. Eu como ainda coagulando. Mas jamais digo, dá para passar mais um pouquinho. Você lembra do pato purifique, aquele negocinho que passa no vaso? É onde passa o seu bife. Naquela parte que você não está vendo. Jamais. Mas, queridos, tem gente que não sabe falar com as pessoas. Aí reclama que a coisa não dá certo. Fui mal atendido, foi isso, foi aquilo. De repente você foi um mau cliente. Não foi você que foi mal atendido, você que foi mal, você que se portou mal, você que foi inconveniente. Então você recebe de volta aquilo que você semeou com a sua atitude, com as suas palavras, com a maneira como você tratou as pessoas. Aí não sabe por que não tem paz. Por que não tem paz? Às vezes aquela pessoa que é complicada no condomínio, você conhece alguém? Aquela que briga com todos os vizinhos, o síndico não pode nem andar por perto dela. É um problema, livro de reclamação. Por quê? Porque ela não sabe falar. Ela não sabe se portar. Agora imagina se essa pessoa é um membro da igreja. Olha onde eu entro com a minha cara. Hein? Aonde eu coloco a minha cara? O membro da igreja está fazendo escândalo lá no seu condomínio, tá, não sei o que. Imagina isso, irmão. Mas isso acontece porque a gente não fez a nossa parte. Outro detalhe para você entender, abra a Bíblia em Deuteronômio 23, 21. Deuteronômio 23, 21. Coisas simples que todo mundo sabe, todo cristão está cansado de saber disso que eu vou dizer agora. Mas parece que a gente esquece. Deuteronômio 23, 21. Achou aí? Está escrito: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá o quê? Pecado. Veja, Deus leva a sério as palavras que nós proferimos. Do que esse texto está falando? Um voto que eu fiz a Deus. O que é um voto? É uma palavra que saiu da minha boca. Por exemplo, quando eu casei, eu fiz um voto. Eu vou amar a minha esposa até morrer. Mas isso é fácil. Ela é amável, né? Mas é um voto. É ou não é um voto? Eu posso descumprir esse voto? Eu vou viver com você até que a morte nos separe. Eu não disse isso. Camarada lá, sei lá, o pastor, o padre, o pai de santo, não sei quem te casou, não falou lá, você não repetiu. Sim, vou sim, na saúde, na doença. É um voto. Então eu preciso cumprir o que eu digo. Eu marquei com você, me espera tal hora eu tenho que estar lá. Eu disse assim, vai na minha casa, eu vou na sua casa. Eu tenho que ir na sua casa, que eu disse que eu ia. Isso é voto, eu falei. Eu estou comprometido pelas palavras que saem da minha boca. E veja como Deus fala. Cumpre os teus votos. Está escrito na Bíblia. Se você fizer, cumpra. Porque o Senhor
requerirá de você. E aí haverá pecado em você, se você não cumprir o que você falou. Ah, pastor, mas isso é só os votos que a gente faz a Deus? Não. Nesse texto específico, ele está falando dos votos que você faz a Deus. Mas a Bíblia como um todo não fala só desses votos. Leia comigo Efésios, capítulo 4. Vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com quem? Com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Então eu tenho que falar a verdade, tanto com Deus, quanto com o meu próximo. Quem é? Você. Já pensou quantos problemas seriam evitados se a gente simplesmente cumprisse as nossas palavras, as nossas promessas? A gente promete, mas depois quer reclamar de político. Como? Se a gente é o primeiro a fazer isso. Fala para as pessoas que vai fazer e não faz. Irmão, quanto aborrecimento eu já tive na obra, não teria se os pedreiros cumprissem a palavra. Pensa nisso. Dia tal, está lá, beleza, pum, não está. Aí dá estresse. Aí eu pego pelo pescoço, sacudo. Por quê? Porque a palavra não foi cumprida. Você quer paz? Quer paz? No que depender de você, tenha paz. Às vezes eu perco a paz porque alguém vai me cobrar. Uma palavra que eu disse e não fiz. Eu não vou ter paz com isso. Vai haver um conflito, vai haver uma briga, vai haver uma discussão. Você prometeu, não foi? Você prometeu, não fez? Você disse, não falou? Vai ou não vai, irmãos? E vai ter paz assim? No que depender de você. Tenha paz com todos os homens. E depende só de você cumprir os seus votos. Depende só de você honrar as palavras que você proferiu. Honrar as palavras que saíram da sua boca. Não depende mais de ninguém. Você casou, estava lá o pastor, ele repetiu, mandou repetir, você repetiu. Agora você vai culpar o pastor? Não, pastor, não estou conseguindo cumprir aquilo, não. Não, é você. Não adianta culpar o pastor. É você que prometeu e não cumpriu. Então, o conflito vem, porque a gente não faz coisas simples. Outro princípio que depende de nós, eu quero mostrar para você na Bíblia, está em Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos 12, 15. Olha só. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que esse versículo significa? Não é? Esse versículo significa sentir o que o outro está sentindo. O nome científico para isso é empatia. Quando você tem empatia, quer dizer que você é capaz de se colocar no lugar do outro. Esse é um princípio que traria muita paz para nós. Pensa bem nisso. Se cada vez que você fosse fazer alguma coisa com alguém, falar alguma coisa com alguém, realizar alguma coisa sobre essa pessoa, você se colocasse no lugar dela, a paz de repente se estabeleceria. Você vai provocar um sofrimento, mas aí você muda de lugar com ela e pensa, como eu me sentiria se eu fosse tratado do jeito que eu estou tratando essa pessoa? O nome disso é empatia. E está ilustrado na Bíblia, nas palavras sábias de Paulo, dizendo que nós temos que exercitar isso. E de uma maneira simples de exercitar isso é se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Isso não é ter duas caras. Isso é conseguir se colocar no lugar do outro. Se alguém chora, eu quero chorar junto, porque eu quero sentir a dor da mesma forma que aquela pessoa está sentindo. Se alguém se alegra, eu quero me alegrar junto, embora eu não tenha recebido o benefício pelo qual ela se alegra. Mas eu me coloco no lugar junto com ela, eu tenho empatia com ela e nós nos alegramos. Veja como o princípio simples que Deus nos coloca traria tanta paz para os nossos relacionamentos. Queridos, de onde surge a inveja? A inveja surge da falta dessa empatia. Porque o invejoso ele é incapaz de ficar feliz com a felicidade do outro. O invejoso ele não quer ter o que o outro tem. O invejoso ele está triste porque o outro tem o que ele não tem.
Então ele começa a desejar que o outro perca aquilo que ele tem. Isso é inveja na sua mais pura essência. E é completamente contrário à empatia. Você ter a capacidade de ficar alegre. Por exemplo, o irmão, sei lá, comprou um carro, passou por faculdade, casou, e você fica alegre junto com ele. Mesmo que ele não tenha dado uma festa, mesmo que ele não tenha pago, né, um almoço, mas você fica alegre, você gosta dele. Você sente junto com ele, que bom, cara, pô, vai para a faculdade agora, que legal, comprou esse carro, pô, eu sabia que você gostava do carro. Tá. Mas a inveja não deixa a pessoa sentir nada disso. A inveja, ela destrói. Ela fica dizendo, comprou, olha só, entrou, não vai dar certo isso não. Sabe quando você conta uma coisa boa, a pessoa, olha, isso aí, eu já comprei, o meu primeiro carro foi uma porcaria, olha, o carro dá muito trabalho, é um segundo filho. Sabe como é que é? O que é isso, gente? Isso não dá paz, isso não gera paz, isso gera conflito, isso gera briga, isso gera separação de amigos, porque a gente não teve a empatia. Às vezes, antes de dar uma palavra dura, a empatia, né, ela, ao colocar-se em prática, ela faz você se colocar no lugar do outro. E de repente você, não vou dizer isso. Lembra aquele velho ditado também? Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. É um pouco por aí, a empatia que nos é necessária. Provérbios capítulo 15, vamos ler? Provérbios 15 novamente, só que agora no versículo número 13. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Pensa no que está dizendo a Bíblia. Viva com alegria. Viva. Pastor, mas eu não tenho motivo para ficar alegre. Minha vida está complicada, estou num sério problema e tal. Tá bom, então seja triste. Seja chato. Você que sabe. Depende de você. Você não pode consertar o que te deixou triste. Mas você pode escolher não ficar triste. Você pode escolher não se abater. Você pode escolher viver de uma forma diferente. E quando o versículo diz aqui, e isso é importante a gente destacar, o coração alegre torna o rosto bonito. É difícil ter paz com pessoas carrancudas, é ou não é? Primeiro que você já tem medo dela. Né? Quando ela olha para você, você já não sabe se ela está normal, se ela está querendo te pegar, você não sabe o que é. Que é uma cara carrancuda. Mas normalmente uma cara carrancuda também é só o efeito final. A raiz está no coração, como está escrito aqui no versículo. Né? O coração alegre deixa o rosto bonito, mas a tristeza no coração faz o espírito se abater. Então às vezes uma pessoa até bonita, ela fica feia, porque o espírito está abatido, o coração está doído. E aí ela amarga a cara. E é difícil ter paz assim. E é difícil porque quanto mais isso cresce no coração, mais ela se afasta das pessoas, mais ela se isola, e isso retroalimenta o sentimento. Porque agora ela tem a tristeza pela tristeza, e a tristeza porque ninguém fala comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela história que você conhece. Uma coisa alimenta a outra. Então, no que depender de você, tenha paz, e comece então a alegrar o teu coração. Eu sei que existem problemas que são sérios, são graves, são tristes, são doídos, mas nenhuma dor curtida produz algum benefício. Nenhuma dor curtida produz alguma solução. Então, o que é necessário fazer é substituir a dor por algo bom. E ainda existem coisas boas, amém? Ainda existem coisas boas que Deus está fazendo. Mesmo que você tenha até perdido um ente querido, perdido um amor, perdido um casamento, perdido uma história da sua vida, mas ainda existem coisas boas que você deve trazer para o seu coração para deixar o teu rosto mais formoso, porque isso vai melhorar o teu relacionamento com as pessoas em volta de você. Você, quando tem um rosto mais formoso, eu não estou falando de beleza, eu estou falando de ter um rosto agradável, uma aparência que faz com que as pessoas queiram se aproximar e não se afastar de você. Uma aparência receptiva. Isso traz paz. Isto depende de você.
Isto melhora a sua qualidade de vida. Agora, pastor, você está falando isso, que você não sabe meu problema. Tá bom, então fica com ele, vai, morre logo. Tá bom, você quer que eu diga que o seu problema é horrível, que você tem toda a razão para ficar com essa cara feia? Então fica, vai fazer o quê? Você quer morrer assim? Eu estou te dando uma alternativa. Não precisa ser assim. Você não está fadado a ser assim para o resto da vida. Você pode lavar o rosto e prosseguir. Você lembra de Davi quando perdeu o seu filho? Primeiro, antes de perder, ele orou, ele jejuou, ele fez tudo que podia fazer, tudo que estava ao seu alcance pelo menino. Mas Deus levou o menino. Quando Deus levou o menino, todo mundo ficou espantado com Davi. Ele mandou vir comida, ele tomou banho, lavou o rosto, tirou a cinza. Ué, o que é isso? O menino estava aí, morre, não morre, você estava jejuando, estava um trapo, agora o menino morreu, você está quase que comemorando. Não, não é isso. Ele morreu. E agora eu preciso viver. Ele foi embora, ela foi embora, agora eu preciso viver. E a vida precisa ser mais bonita, porque eu quero ter bons relacionamentos com outras pessoas. Se isso não acontecer, não haverá relacionamento. Você não terá paz, e por não ter paz, não terá santificação, e o pior de tudo isso é a consequência que a gente leu no início, né? Não verá a Deus. Isso, eu creio, você não quer para você. Então, viva com alegria. Provérbios 17, 22. Está escrito também em Provérbios 17, 22, logo adiante. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha, é remédio, irmãos. Coração alegre, alegra o teu coração. É remédio. Supera. Busca em Deus. Fala com teu Deus. Deixa o coração ser renovado, o rosto renova, os ossos renovam, tudo renova, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Outra coisa, a gente já está terminando, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16 e 17. Vamos lá em Romanos 12, verso 16 e 17 diz assim: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso não é importante para a paz, irmãos? Esse comportamento aqui, olha do que Paulo fala. Primeiro, ter o mesmo sentimento. Considerar o outro, a empatia que eu já falei. No lugar de ser orgulhoso, vaidoso, eu sou o cara, eu sou o melhor, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não tenha uma ideia de você mesmo errada, deturpada. E não torne a ninguém mal por mal. Esforce-se para fazer o bem perante todos. Tudo isso é decisão individual. No que depender de vós. É decisão fazer o bem, não se orgulhar, ser mais humilde, isso é decisão, que no final vai provocar o quê? Uma vida melhor com as outras pessoas. Quem gosta de ficar do lado de um orgulhoso? Quem gosta de ficar do lado de um cara que acha que é o melhor em tudo? Tem assim esse cara? Você começa a conversar, eu sei isso aí, eu sou melhor disso aí, eu já fiz isso aí, não tem que brigar. É melhor em tudo. Unanimidade. Quem gosta de ficar perto de alguém assim? Não vai ter paz, não vai ter harmonia por essa decisão. Efésios capítulo 4, vamos ler? Efésios 4, 1 ao 3. Essa agora para paz na igreja. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, nós fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, agora olha a palavra-chave, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que a Bíblia fala de esforço e de suportar. Queridos, a gente às vezes fica romantizando demais a palavra de Deus. A Bíblia está mandando suportar. Existem pessoas que são quase que insuportáveis. Existem ou não existem? Mas são essas que você precisa suportar. Suportar as pessoas bacanas. Precisa suportar uma pessoa bacana? Pensa numa pessoa aqui na igreja, bacana. Não pensa em mim não, pastor Manuel. Bacana, cara legal. Quem vai brigar com ele? Fala sério.
Quem é que vai brigar com esse camarada? Cara bacana. Então não precisa suportar ele. Você precisa suportar um chato desse, eu não vou dar exemplo. Mas você precisa suportar o chato. É ou não é, irmão? Aquele que pega, é esse que tem que ser suportado. E a ordem bíblica é suportar, mas para isso tem que se esforçar. Esforçando-vos diligentemente para preservar esse vínculo, essa unidade. E assim se promove a paz. A paz não se promove simplesmente apontando, segregando, dizendo, esse cara, essa mulher é insuportável. Não, isso não traz paz. Traz paz quando você suporta, quando você cala a boca, quando você não fala mal dessa pessoa para outra pessoa, aí sim a paz se estabelece. É a atitude de esforço de cada um de nós. Ainda antes de terminar, 1 de Pedro 3, lá no final da sua Bíblia, versículo 8 e 9, diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Olha o que Deus está dizendo, não pagar o mal por mal. Isso é um princípio básico na Bíblia Sagrada. Mal não se paga com mal. Se alguém falar mal de você, o que vai acontecer? Você vai falar mal dessa pessoa? Não. O que normalmente acontece? Está falando mal de mim? Agora eu vou inventar uma história dela. Agora ela vai ver só. Vou difamá-la em todo São Cristóvão. Não, não é assim que se faz. Se alguém falar mal, não se importe. Viva do modo que não dê razão a essa pessoa. Pronto, acabou. Mas está falando isso, não é verdade? Continue vivendo. A verdade sempre reinará. Sabia disso? A verdade sempre virá à tona. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, se alguém fala mal de você injustamente, se te acusa injustamente, viva de maneira que a tua vida mostre que essa pessoa está errada, sem você precisar dizer uma palavra. Esse é o conselho, para que haja paz, e isso depende de nós. Então, pagar o mal com o mal, nunca vi produzir paz, irmãos. Não se produz paz nos relacionamentos quando pagamos o mal com o mal. 1 de Pedro 3, eu li para você, 8 e 9. Agora, para terminar, Salmo 37, versículo 5 e versículo 7. Salmo número 37, versículo 5 ao versículo 7 do Salmo número 37. Também um grande princípio para a paz. 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Todo mundo conhece e crê. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Agora o principal. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Veja, Deus está dizendo que Ele cuida de nós, que eu preciso apenas entregar minha vida, meu caminho em suas mãos. E eu não devo me irritar com o mal que prospera. É um princípio para mim, crer na justiça de Deus. Isso traz paz. Porque se eu não crer na justiça de Deus, eu começo a querer fazer justiça com as próprias mãos. Entende isso? Eu começo a querer ser o justiceiro do problema. Quantas brigas acontecem, às vezes, até dentro da igreja, porque um irmão toma partido do outro e quer ser o justiceiro daquela situação, quer julgar aquela situação. Não é isso que a Bíblia diz. Fique tranquilo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Como eu disse aqui ainda há pouco, não se paga mal por mal. Se o mal prospera, não prosperará para sempre. Pode acontecer de muitas vezes você olhar e dizer, como é que pode? Aquela pessoa não serve a Deus, não quer nada com Deus, olha lá, a vida dela está dando certo, enquanto a minha, que estou buscando a Deus, estou passando por uma dificuldade. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele e o mais ele fará. Não entre em briga, não entre em contenda por causa dessas coisas. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz, sem santificação,
sem isso, sem encontrar com o Senhor.